liberdade que Jesus Cristo nos dá não é só liberdade para fazer o que quer, é liberdade para não fazer. Normalmente nós ouvimos um evangelho e as pessoas, até mesmo os não crentes, conhecem o evangelho da proibição, o evangelho não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas Jesus Cristo, ele nunca nos proibiu de fazer nada. Pelo contrário, ele nos faz livres. E eu escolho fazer ou não fazer, baseado na liberdade que eu tenho. Então nós vemos que desde o princípio, Deus criou o homem, criou o jardim, e lá no jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, embora havia uma ordenança de não comer da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não o impediu, não os impediu, ou seja, porque eles eram livres para fazer e não fazer. A partir do momento que eles fizeram, eles exerceram a sua liberdade, mas se tornaram prisioneiros dela, porque o que foi praticado foi contra a vontade de Deus, contra o projeto, contra o propósito e contra aquilo que Deus havia planejado para a humanidade. Então, cometeu-se um erro grande e um pecado grave, e o homem tornou-se prisioneiro do seu pecado, tornou-se prisioneiro da sua liberdade. Mas então Jesus Cristo, ele vem sobre nós, nos dá uma liberdade tão grande que eu posso escolher fazer ou não fazer. Isso é liberdade. Então a liberdade não é somente poder fazer, é poder não fazer. Um exemplo claro para você. Normalmente as pessoas que são mais próximas da gente, vai chegando a época de final de ano, principalmente, a época das festas, das comemorações. Irmão Eliseu, Pai Senhor irmão Eliseu, Deus abençoe você. Também está aqui Presbítero Almiro, Pai Senhor Almiro. Final de ano, época das festas e das comemorações, nos almoços e jantares na casa dos parentes. Normalmente tem muita comida, bebida, e às vezes alguém nos oferece depois, desculpa, você não pode beber. Para poder eu posso, eu só não quero, eu só não preciso. Mas para muitas pessoas eles ainda acreditam que o crente não pode fazer consumo de bebida alcoólica. É proibido. Jesus Cristo, ele nos faz livre. Não é questão de proibição, é questão de que eu não preciso. Tudo que eu preciso, Jesus Cristo já me concedeu. Então, em Cristo, eu tenho tudo o que eu preciso para viver feliz e abençoado. Então, quando eu faço opção por não consumir bebida alcoólica, não é porque não posso. Eu posso, mas não preciso. Então, eu sou livre para tomar, para consumir, mas eu também sou livre para não consumir. Isso é exemplo claro. Há um fato interessante, por exemplo. As pessoas começam a usar, por exemplo, a bebida alcoólica por causa da liberdade que tem. Outros passam a usar cigarro, né? Fumar. Quando eu era adolescente, a criança, eu até tentei, mas graças a Deus eu não dei conta de fumar aquele negócio, não. Eu até tentei, porque eu fiz uso de uma liberdade que eu tinha. Mas teve muitas pessoas que, ao uso dessa liberdade, tornou-se prisioneiros, porque ele era livre para fumar e fumou. E agora ele não consegue se libertar, ele não consegue dizer não. Então, aquilo que era liberdade tornou-se uma prisão. Mas então Jesus Cristo vem e nos liberta verdadeiramente, ao ponto de que eu posso dizer não. José Santos de Oliveira, Deus te abençoe, querido. Um prazer, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Wagner Cardoso está nos assistindo, que Deus te abençoe. Tem uma cantada de gente aqui nos vendo nesta noite, conectados aqui, alguns colegas de trabalho, amigos nossos, que Deus abençoe vocês tudo. Então hoje o tema da live é livre até para não fazer o que eu não quero. Né? Então isso é liberdade.
Então, no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 36, vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, verdadeiramente livre é quando eu posso dizer sim e posso dizer não. Quando eu somente posso dizer sim, quando eu só posso fazer o que eu quero, é uma liberdade parcial, é uma liberdade corrompida, é uma liberdade limitada. Eu posso fazer tudo o que eu quero, mas eu não posso não fazer o que eu não quero, por exemplo. Então, às vezes nós carregamos um fardo muito pesado, práticas que nos acompanham durante muito tempo da nossa vida. E quantas vezes já queremos nos livrar disso? E já até dizemos, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou... Alguma coisa que você não quer fazer mais. Mas quando você menos espera, você está lá fazendo de novo. E quando você faz de novo, vem a dor, vem o remorso, vem a tristeza, porque você não queria fazer, mas não conseguiu não fazer, porque ainda não é totalmente livre. Verdadeiramente livre é aquele que pode fazer e pode não fazer. Ele é livre. Então hoje, essa palavra da parte de Deus para a nossa vida fala um pouco da esperança, né? Como que é o tema dessas lives que nós temos feito aí cada dia da semana uma pessoa, falando de esperança e arrependimento. E hoje vamos falar um pouco de esperança, né? A esperança da liberdade, a esperança de poder dizer sim e poder dizer não se eu não quiser. Então, hoje nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso sim é liberdade. Jesus nos dá liberdade para escolher caminhar com Ele ou não. Ele não nos obriga a caminhar, não nos impede de não caminhar, então nós somos livres. E por causa dessa liberdade que temos, às vezes as pessoas confundem como vontade de Deus. Não, não foi a vontade de Deus. Foi a tua liberdade que foi exercida. Ah, foi a vontade de Deus. Não, nem sempre. Nem sempre. Ah, Deus permitiu. Não, nem sempre. Para dizer a verdade, Deus não permite. Deus não tem vontade permissiva. Existe consequências. Por exemplo, como eu falei no começo a respeito da árvore de conhecimento do bem e do mal, existia uma ordem clara. Não coma, porque o dia que comer dela, morrerá. Essa era a ordem expressa. Não tinha meio termo. Mas o homem, usando a liberdade que tinha, foi lá e comeu. Deus permitiu? Não, Deus não permitiu. Mas Deus impediu? Não, Deus não impediu. Mas não é porque ele não impediu que ele permitiu. O que aconteceu foi o uso da liberdade trouxe consequências. Então, muitas coisas que nós vivemos hoje, não é que Deus permitiu. Tristeza, choro, dores, enfermidades, não foi Deus que permitiu. É consequência do uso da liberdade. Da mesma forma, a vitória, a bênção, a alegria é uma consequência do uso da tua liberdade para escolher. Deus, quando introduz o povo, prestes a introduzir o povo na terra de Canaã, lá em Deuteronômio, capítulo 28, vai falar das bênçãos e maldições. As bênçãos que alcançaria se eles obedecessem e as maldições que os alcançaria se eles desobedecessem. Então, existe a liberdade que Deus nos dá para escolher bênção ou maldição. Se nós escolhermos o caminho da obediência, as bênçãos será uma consequência. Mas se nós escolhermos o caminho da desobediência, a maldição será uma consequência. Então, tem coisas que não é que Deus permitiu, é consequência. É consequência. Então, fazendo uso da nossa liberdade, nós atraímos
bênção ou maldição para a nossa vida. Então, hoje, o que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao nosso coração é de que nós podemos e devemos ser verdadeiramente livres. Não somente livres para fazer o que quer, mas livres para não fazer o que não quer. Não somente livres para pecar, mas também livres para não pecar. Isso é que é o ponto interessante. Mas de repente você vai dizer assim, mas eu sempre ouvi dizer que todo mundo peca, ninguém vive sem pecar, ninguém consegue viver sem pecar. Consegue, consegue. Não é algo impossível, é possível. É possível viver sem pecar. É possível viver. Porque o pecado não é uma alternativa. O pecado não é opcional. Deus nunca colocou isso como alternativa ou como algo que fosse inevitável. Pecar não é inevitável. Errar não é inevitável. Desobedecer não é inevitável. Então eu posso perfeitamente viver sem pecar. Eu posso perfeitamente viver sem errar. Eu posso muito bem viver sem desobedecer a Deus. Eu posso muito bem viver de forma tal que o Senhor se agrade da minha vida. Então isso é uma realidade. Embora exista uma corrente pensante em um outro sentido, que como que fosse impossível viver sem pecar, eu digo para você, não é impossível viver sem pecar. Embora nós pecamos, não quer dizer que nós somos obrigados a pecar. Isso não está no projeto e no propósito de Deus, de jeito nenhum. Então eu posso perfeitamente viver sem a necessidade de errar, sem a necessidade de pecar. Amém? Então, nessa noite, o que Deus tem para nossas vidas é liberdade para escolher obedecer ou não obedecer, pecar ou não pecar, livres para dizer sim e livres para dizer não, livres para andar com Deus e livres para dizer que não quer andar com Ele. É simples assim. Então nós vemos aqui, mais uma vez eu vou citar o texto. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que se o Filho vos libertar? Porque Ele quer e Ele pode, mas cabe a mim decidir se eu quero ser livre ou não. Se eu quero essa liberdade total e plena ou não. Se eu quero continuar prisioneiro de uma liberdade limitada. Prisioneiro de uma liberdade que só me dá autonomia para fazer o que eu quero, mas não me dá autonomia para não fazer o que eu não quero. Então, hoje você tem diante de ti a oportunidade de ser livre, de poder dizer não ao pecado, de poder dizer não a uma vida distante de Deus e dizer sim a uma vida de santidade, dizer sim a uma vida de comunhão e proximidade com o Senhor. Então, nesta noite, o que o Espírito Santo de Deus tem para nossas vidas é isso. E como eu falei no começo, para ilustrar muito bem esse fato, eu quero aqui contar a história. Muitos de vocês já conhecem, mas é uma história que ela marcou muito a minha vida, porque tem muita semelhança com a vida real, com a realidade das nossas vidas. Da tua vida eu também tenho certeza que sim. Conta-se que em um período onde homens dominavam sobre outros homens, escravizavam, nasceu Joy, um homem de tamanho avantajado, de uma força invejável, e que decidiu que não seria escravizado por ninguém. E desde muito jovem, ele colocou isso em seu coração. E nem sob açoites ele se dobrava. E nem sob açoites ele tornou-se escravo. E ele tinha um lema: eu não vou trabalhar de graça para ninguém. Eu não serei escravo de ninguém. Então o seu primeiro proprietário falou: de que me adianta
uma pessoa que não se submete. Vou vender. Levou para a praça pública e, devido ao seu tamanho e à sua força, logo atraía olhares de pessoas desejosas de tê-lo como escravo. Ao aproximar-se, ao examinar, ele logo já dizia: não perca o seu tempo e não gaste o seu dinheiro, porque eu não serei escravo de ninguém e não trabalharei de graça para ninguém, nem sob açoites. Mas mesmo assim, algumas pessoas decididas a forçá-lo a trabalhar sob açoites o compravam, levavam para suas propriedades e o açoitavam. Mas nem assim ele se deixou escravizar. Então ele tinha liberdade, ele tinha uma vontade, melhor dizendo, ele tinha uma vontade de ser livre, de dizer não. Mas os seus algozes o açoitavam para que ele então fizesse a vontade deles. Ele se recusava, mas era açoitado mais ainda, até o ponto do seu proprietário desistir dele e colocar à venda novamente. Levava para as praças. Ia chegando alguém para examiná-lo, para comprá-lo. Devido ao seu tamanho e à sua força, logo já imaginavam ele trabalhando em suas propriedades. Mas Joey sempre dizia: não gaste seu dinheiro, não perca o seu tempo, que eu não trabalho de graça para ninguém e eu não serei escravo de ninguém. Mesmo assim, as pessoas levavam para suas propriedades e várias vezes acontecia era açoitado constantemente, forçado a trabalhar, mas ele estava decidido não ser escravo de ninguém. Até que um belo dia estava Joey na praça, sendo exposto para ser vendido. E passou próximo a ele um senhor e ouvia ele dizer: não gaste o seu dinheiro e não perca o seu tempo, porque eu não serei escravo de ninguém, eu não trabalho de graça para ninguém. Mesmo assim, esse senhor olhou para Joey e para o seu proprietário e comprou-o. Mas ao invés de levá-lo para sua casa, para sua fazenda, conforme todos levavam aqueles a quem levavam para ser escravos, amarrado pelas mãos e puxado pelos animais, aquele senhor o colocou no interior de sua carruagem. Mas Joey dizia: nem tente me agradar, porque eu não trabalho de graça para ninguém, eu não serei escravo de ninguém. E aquele homem em silêncio, e Joey o tempo todo sempre falando aquele mesmo refrão: você jogou seu dinheiro fora e você está perdendo seu tempo, porque nem sob açoite eu serei escravo de ninguém e nem trabalharei de graça para ninguém. Aproximando-se da propriedade, aquele senhor abriu então a sua boca e disse: Joey, você está vendo aquela casa? Joey então olhou para ele e falou: não pense que eu vou cuidar dela, zelar dela, para que os seus amigos venham passar as férias de verão nela. Então aquele homem passou a dizer: Joey, está vendo aquele lindo bosque ao lado da casa? E Joey falou: nem se engane, porque eu não vou limpar, eu não vou zelar daquele bosque, podar as árvores, cuidar do seu pomar, para que os seus amigos e a sua família desfrutem dele. Então aquele homem insistiu mais uma vez: falou: Joey, está vendo o jardim em volta da casa? Gramas verdejantes, roseiras, lírios e tantas outras flores. E Joey dizia: nem pense que eu vou cuidar do teu jardim, aparar a grama, cuidar das flores, fazer buquês para enfeitar a sua casa e a sua mesa, porque eu não trabalho de graça para ninguém. Eu não serei escravo de ninguém. Então aquele senhor falou: Joey, você está vendo que logo abaixo do bosque corre um riacho e a sua margem verdejante? Ele falou: nem pense que eu vou manter as margens sempre limpas, as árvores bem cuidadas, para que você ou sua família e amigos passe ali tardes de verões fazendo piquenique, porque eu não trabalho de graça para ninguém e eu não serei escravo de ninguém.
Então aquele homem olhou para Joey e disse: Joey, tudo isso é seu. A partir de hoje, você é um homem livre. Joey então se jogou aos pés daquele homem e disse: Meu senhor, para o resto da minha vida, eu serei o teu servo. É isso. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele não nos obriga a obedecê-lo, ele não nos obriga a segui-lo, ele não nos obriga a fazer ou não fazer alguma coisa. Ele simplesmente nos libertou. E porque ele me libertou, e porque ele libertou a você, você então tem a liberdade de poder servir a Jesus Cristo. Então você é livre para servir a Cristo. Você é livre para amá-lo. Você é livre para adorá-lo. Porque liberdade não é somente fazer o que não quer, fazer o que quer, é também não fazer o que não quer. Aquelas coisas que carregam, sobrecarregam a tua vida, os fardos, as dores, o pecado, os hábitos que causam tristezas. Quantas vezes você já tentou, desejou livrar-se deles e não conseguiu? Os hábitos, os costumes, as práticas que verdadeiramente ou conhecidamente não agradam a Deus. E você sabe disso, tem te feito mal, tem feito mal para a tua família. E quantas vezes você mesmo já disse: eu nunca mais farei isso, eu não farei isso novamente, eu não quero isso para a minha vida. Mas quando menos espera, lá está, mais uma vez, fazendo aquilo que nos causa dor, que nos causa tristeza e incomoda e prejudica toda a nossa família. Mas hoje, você ouvindo esta palavra e recebendo no teu espírito o Espírito Santo de Deus, que te faz livre, porque Cristo, através da cruz, através do sangue vertido na cruz, ele nos torna livres, não somente para fazer o que nós queremos, mas principalmente não fazer aquilo que não queremos, aquilo que causa dor para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, nesta noite, o que o Espírito Santo está ministrando ao nosso espírito é que ele quer nos libertar. Ele pode nos libertar, mas a escolha é minha e é sua. Tudo que era necessário ser feito, Jesus Cristo fez. Tudo que era preciso ser feito, Jesus Cristo fez. Agora cabe a mim, num ato de fé, entregar-me a Ele. Permitir que Ele seja o Senhor da minha vida. Que Ele seja o Senhor da minha vida. E a partir daí, então, Ele vai dar descanso para minha alma, alegria para minha vida. Então, Ele vai ser tudo o que eu preciso. Embora podendo fazer tudo, eu vou decidir e eu vou escolher o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família, o que é melhor para minha vida. E aquilo que muitas vezes, tempos atrás, julgávamos ser liberdade para fazer, continua sendo, mas também liberdade para não fazer aquilo que eu não quero. Então, verdadeiramente livres é aquele que pode fazer, mas também pode não fazer. Eu posso escolher, mas também posso não escolher. Então, o caminho de dor e de tristeza, você pode escolher seguir ou não seguir. O caminho do erro, do pecado, da dor, da mágoa, da tristeza, do rancor, você decide se você quer ir ou não quer ir. Mas quando temos uma liberdade parcial, nós só podemos escolher fazer e nunca podemos escolher não fazer. E ainda que tentamos não fazer, somos prisioneiros de uma prisão de portas abertas. Eu posso não fazer, mas não consigo. Eu posso não escolher, mas não consigo. É mais forte, é maior do que eu. Muitas vezes dizemos e admitimos: isso é mais forte do que eu não consigo resistir. Mas quando Jesus Cristo te liberta, ele também te capacita e te fortalece para fazer a escolha certa. E você pode escolher fazer ou não fazer, porque verdadeiramente
você torna-se livre em Cristo. Então, a liberdade que Jesus nos dá é uma liberdade tão grande, ao ponto de a responsabilidade é toda minha. Ele não vai me impedir de fazer, como também não vai me obrigar a fazer. É liberdade. Então, essa é a grande vitória que Cristo conquistou para nós na cruz. Esta liberdade. E quando nós não sabemos ou não conhecemos essa liberdade, deixamos por conta do acaso, não fazemos a escolha. E quando eu não escolho, eu faço uma escolha. Mesmo que eu não escolha, estou fazendo uma escolha. Porque se eu não escolho a luz, automaticamente eu estou tomando posição das trevas. Se eu não escolho Deus, se eu não escolho Cristo, automaticamente eu estou me entregando ao adversário. Então, não escolher já é uma escolha. Então, quando você decide não escolher, você já fez a tua escolha. Então, que nesta noite, a partir de hoje, você entenda isso e viva isso. Você tem a liberdade de fazer as escolhas, sabendo que trará as consequências, boas ou ruins. As boas escolhas traz alegria, traz paz, traz gozo no espírito, traz fartura, abundância, regozijo e tudo mais que há de bom. Mas quando eu faço más escolhas, elas trazem dores, tristezas e tantas coisas ruins que a acompanham. Então, hoje, a partir de hoje, mais uma vez, você está tendo a oportunidade de fazer a tua escolha. Escolha Deus, escolha Cristo, escolha a luz e com certeza você viverá uma vida de vitória, uma vida próspera e abençoado, porque isso é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso não quer dizer que tem gente que ele pode libertar e tem gente que ele não pode. Não, ele pode libertar a todos. Mas tem gente que escolheu ser livre e tem gente que escolheu ser prisioneiro. Tem gente que escolheu a liberdade de dizer sim e a liberdade de dizer não. Mas tem gente que simplesmente ele só conheceu um lado da liberdade. É a liberdade de fazer o que ele quer, mas não tem a liberdade de não fazer o que ele não quer. Então, um exemplo disso é o pecado. Você tem a liberdade de pecar, mas se você só tem a liberdade de pecar, então é uma liberdade parcial e limitada. Mas se você tem a liberdade de pecar, mas também tem a liberdade de não pecar, então verdadeiramente você é livre. E é essa liberdade que Jesus Cristo nos dá, a liberdade de fazer a escolha. Pode ser a escolha certa ou pode ser a escolha errada. Nós somos livres. Então o que acontece é que a humanidade faz as suas escolhas e normalmente escolhe mal. Normalmente faz a escolha errada, mas quer, o resultado positivo. E muitas vezes pressiona, quer fazer uma pressão em Deus. Mas se tu é Deus, por que, que o mundo está assim? Se tu é Deus, por que, que isso acontece com pessoas e assim por diante? Não se esqueça, eu tenho a liberdade. Então a minha liberdade vai produzir um efeito, uma consequência. Então Deus não tem vontade permissiva. Ah, Deus permitiu. Não, é uma consequência da liberdade que nós exercemos. Isso em todos os campos. Tem coisa que Deus não quer de jeito nenhum, mas Ele nos deixa livres. Se eu quero, eu vou arcar com as consequências. Um exemplo bem claro, como eu falei no começo, o homem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus havia proibido veementemente. Não tinha meio termo. Mas o homem foi lá e comeu. Deus permitiu? Não, Deus não permitiu. Mas Deus impediu? Também não impediu.
convém. E da mesma forma é contigo. Mas somente aqueles que são livres podem fazer e exercer esse direito de escolher, fazer ou não fazer. Amados, lá se vai a hora se avançando.